a apresentação já? Já, tá aparecendo aqui. Massa, vamos lá então. Pessoal, a gente acabou na última aula falando sobre como o modelo stalinista é imposto para as demais repúblicas soviéticas, né? Modelo aí que vai se perpetuar, tá? Mas o governante seguinte ao Stalin, depois que o Stalin morre, o menino Mikhail Gorbachev, eu misturei tudo. Menino Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, ah, ele vai ser um camarada que vai ser anti-stalinista. Ele vai assumir uma proposta pública, política, de desestalinizar a União Soviética. Não confundam com caramba, tirar o sal. É tirar Stalin, propriamente dito, da memória da União Soviética. Inclusive, olha, denunciando os abusos de poder do regime stalinista, tá? E o Khrushchev vai ser responsável por isso. Além de tudo, ele vai ser um governante visto como muito ruim, muito covarde por parte da União Soviética, porque ele vai ser responsável, junto com Kennedy, pela formação de um período da Guerra Fria chamado de detente, de distensionamento, onde se arrefecem as relações sociais e políticas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o Khrushchev vai acabar sendo visto como covarde porque não foi capaz de manter a Guerra Fria numa perspectiva política rolando, preferiu apaziguar e tranquilizar as relações políticas com os Estados Unidos, certo? É o período que a gente também conhece como o período da coexistência pacífica entre União Soviética e Estados Unidos. Além de tudo, a gente pode dizer que o Khrushchev, aí nessa perspectiva, ele vai ser positivo, ele vai se aproximar dos países que têm uma tendência socialista, ou que estão se formando como países socialistas, a exemplo, de certa forma, da Coreia do Norte, do Vietnã, dos países que estão lutando pela independência na África, como o Congo, do Patrice Lumumba, ou Angola, Cuba nas Américas e por aí vai. Ele vai ser responsável por dar apoio a esses países que querem se tornar socialistas, tá? Chama de alinhamento ideológico. Isso aí é um apoio da perspectiva econômica, contanto que esses países adotem o modelo ideológico da União Soviética. Progressivamente, a União Soviética vai perdendo a disputa tecnológica para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma produção industrial por conta da agressividade de seu comércio capitalista e por conta do crescimento geométrico da produção industrial, meio que obriga, empurra a União Soviética a tomar essas medidas. Ela cresce somando, não cresce multiplicando, não. Então, meio que há uma tendência nessa disputa a União Soviética ficar para trás, e quando ela fica para trás, ela procura investir mais na economia, quando investe mais na economia, acaba dando passos maiores do que a perna e entrando em crises financeiras, tá certo? Em termos gerais, isso se deve às estruturas intrínsecas da produção socialista, que não são relativas a um modelo consumista. Por quê? Vê, o modelo consumista do capitalismo, ele cria sua própria demanda. Tá? Isso é muito curioso. Ele cria sua própria demanda. Eu não compro coisas porque eu realmente preciso consumir. Eu compro coisas porque elas são esfregadas constantemente na minha cara como sinônimos de sucesso social, como sinônimos de beleza estética, como sinônimos de, bem, N coisas. Pelo marketing, pelo cinema, por meios de produção cultural. Então, isso tudo está sendo constantemente esfregado na minha cara para dizer, cara, consumir é bom, consumir é legal. Tudo de uma perspectiva muito, como é que eu posso dizer, imperativa. As propagandas de cerveja é beba Brahma, beba Antártica, beba Skol, ou tome Skol, o batom, né? Há pouco tempo tinha aí, compre batom, é sempre mandando, é sempre uma ordem, tá? Compre batom, tenha o seu carro, é sempre autoritário, colocando o dedo na sua cara dizendo, você precisa disso.
Tá? Essa propaganda, que é própria do sistema consumista do capitalismo, ela não existe do lado soviético. Então, não há um estímulo ao consumo desregrado, como há dentro do campo capitalista norte-americano. Isso tudo vai levar aí a um incremento da produtividade sem ter um bastião de formação de capital bruto por parte dos soviéticos e vai levar a crises da produção industrial. Principalmente porque até o Yeltsin, não, o Brezhnev, até o Brezhnev, a produção industrial russa, soviética, estava muito voltada para a produção de gêneros armamentícios, a produção de indústrias de base e só, tá? Corrida espacial no máximo. Mas com a ascensão de políticos mais soft depois da gerontocracia soviética, e aí estou falando do Andropov, do Chernenko, que assume o poder e morre no ano seguinte, muito velhos, muito idosos, a gente vai ver a ascensão do Gorbachev, que é um cara jovem, com ideias novas, de abrir a economia para o liberalismo e uma indústria mais voltada para bens de consumo. Parará, a União Soviética vai se quebrar nessa emenda aí, tentar competir com os Estados Unidos dentro do liberalismo, dentro do modelo econômico capitalista, e não tem muita perna para dar essa sequência, acaba entrando em crise econômica, o que vai favorecer aí uma série de revoltas no leste europeu, uma das mais simbólicas, a derrubada do Muro de Berlim, ali em 1989. Sobre esse evento, e como havia uma diferença em relação à ambição das populações desse país e a realidade que o liberalismo vai entregar a eles, eu recomendo um outro filme chamado Adeus Lenin, tá? Basicamente, o plot desse filme é a história de um rapaz que tem uma mãe vinculada ao Partido Comunista da Alemanha Oriental, né? E ela tem ali um colapso, que ela fica em coma durante algum tempo, acho que é um derrame, agora me falta a memória, o que de fato se trata. Mas ela fica lá com câncer internada com câncer, ó, em coma, internada durante algum tempo, e durante esse período que ela está em coma, o Muro de Berlim é derrubado e a Alemanha é reunificada, as coisas mudam, ela passa anos em coma, tá? As coisas mudam, há uma ascensão de padrões de consumo, tem aí um consumo diferente sendo colocado para a Alemanha de um modo geral, e sendo invadido por produtos do Ocidente, tá? E quando ela sai do coma, ela efetivamente sai do coma, ele não pode deixar ela passar por momentos de tensão sob medo que ela venha a morrer de um novo colapso. E aí ele tem que fazer de tudo para fingir que eles ainda vivem na Alemanha comunista, na Alemanha Oriental, e tem toda uma série de confusões em torno disso. É uma comédia, tá? Não é uma comédia que faça rir muito, porque a Alemanha se fazendo comédia, a gente já sabe, né? Tá aí essa série Dark aí que não tem um pingo de humor. É uma série crua, só no drama, só na pressão, porque alemão fazendo humor realmente é bem ruim, tá? Não são caras bem humorados, efetivamente, não. E aí a gente vai ver que, na verdade, os padrões de consumo que a Alemanha Oriental vai adquirir não respondem, de fato, às expectativas da população alemã. O filme fala muito sobre isso. Como a Alemanha Oriental queria, na verdade, ao mesmo tempo que adquirir as benesses de consumo do mundo capitalista, ela queria manter um Estado que fosse responsável pelos bens sociais, como educação, segurança pública, saúde, e não um Estado liberal, onde isso tudo é responsabilidade do indivíduo que tem que trabalhar para consumir, tá? Acaba havendo um descompasso aí entre as expectativas dessas populações que estão se revoltando no leste europeu e a realidade que elas vão encontrar no mundo capitalista liberal. Bem interessante perceber essa perspectiva. Então, o fim da Guerra Fria vai se dar aí nesse contexto. O Gorbachev, que é um menino que tem essa manchinha aí na careca, né? Do período do governo do Ronald Reagan e do Gorbachev, e aí o Gorbachev vai abrir a União Soviética com as reformas, a Glasnost e Perestroika, e essa abertura gradual do bloco socialista ao capitalismo vai acabar dissolvendo esse bloco vai entrar em colapso. A União Soviética também, ela vai dormir na noite de Natal de 1991,
mas ela não acorda no dia seguinte. Esse é meio que o presente que o Papai Noel levou para os Estados Unidos. Tá? No dia seguinte, a União Soviética entra em colapso, se dissolve, a Rússia declara independência, aí o Cazaquistão declara independência, a Ucrânia, e por aí por diante os países vão ficando independentes. Como a economia desses países é muito integrada, então, sei lá, a Rússia não produz trigo, mas compra da Ucrânia, a Ucrânia não produz metal, mas compra da Rússia, esses países vão viver ainda num bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Isso existe até hoje, mas vai estar sendo progressivamente substituído pela União Eurasiática. A Comunidade Eurasiática de Nações, algo do tipo assim. União Eurasiática, vocês vão encontrar essa parada. Vocês procurarem. Então, é tipo, o SEI é um livre mercado, sem cobrança de taxas, para não causar crises financeiras nesses países do leste europeu, derivadas aí de uma cobrança de imposto excessiva entre países que tinham uma economia ainda dependente entre si. Tá bom? Para encerrar, eu trago... Oi, diga. Só por curiosidade, eu posso estar errado tanto quanto o período, quanto a frase. Mas foi no período da Guerra Fria em que se tinha aquela frase recuar 2 passos para avançar alguma coisa assim? Não é. Não é durante a Guerra Fria, não. Na verdade, esse é o momento ali do NEP, da nova política econômica do Lenin. Isso é antes da Segunda Guerra Mundial. A ideia de abrir um pouco para o capitalismo para depois galgar uma revolução realmente socialista. Quando o Stalin assumiu o poder, ele acaba com essa parada de NEP e diz que vai haver o planejamento do Estado da economia e acabou-se. Então, é isso. Certo. Seguindo aqui, imagens da queda do Muro de Berlim, né? A galera derrubando dos dois lados. Inclusive, para vocês verem aí como... Eu não vivenciei a queda do Muro de Berlim, né? Eu não tinha nascido ainda, mas foi pouco antes de eu nascer. Eu nasci em 92, a queda do Muro de Berlim é de 89. Para mim, já é algo muito distante. Na minha infância, eu não tenho nem dimensão do que era viver no mundo da Guerra Fria, mas meus pais tiveram, efetivamente, essa noção do que era esse mundo, a tensão nuclear e tudo mais. E quem cobriu ao vivo como correspondente internacional da Rede Globo a queda do Muro de Berlim foi o Pedro Bial. Pedro Bial era o correspondente internacional da Globo lá em Berlim durante esse evento. E aqui, para acabar de fato, aí, até encerrando um pouquinho mais cedo, mas como vocês não tiveram muitas dúvidas, aqui tem uma linha temporal que eu gosto de fazer da Guerra Fria, mostrando eventos misturados ali por cada década. Então, azul claro, tá o quê? Os eventos decorrentes do fim da Segunda Guerra. Azul escuro, a relação de concorrência do mundo bipolar entre União Soviética e Estados Unidos. Em vermelho, os conflitos, guerras e revoluções. Em verde, a sociedade e a cultura. E o fim da Segunda Guerra em amarelo. Tá? Então, na década de 60, a gente tem a criação da ONU e as conferências de paz após a Segunda Guerra Mundial, a ideia da cortina de ferro, a doutrina Truman e o plano Marshall, a criação do Estado de Israel e a independência da Índia como um conflito, né? A criação do Comecon como uma resposta aí ao plano Marshall, a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, por parte dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental, e a Revolução Chinesa. Estão todos muito coladinhos ali com a Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, a gente tem a Guerra das Coreias, o Pacto de Varsóvia, a ideia de uma resposta aí à OTAN, por parte da União Soviética, o marcatismo, que é a perseguição a pessoas simpatizantes do socialismo ou socialistas de fato dentro dos Estados Unidos, da década de 50, tá? A corrida espacial começando com o lançamento da Sputnik por parte dos russos e a Revolução Cubana já no finalzinho dessa década de 50. Década de 60, vê como é interessante. Eu sei agora que a Revolução Cubana é antes da construção do Muro de Berlim. Que legal, que interessante, tá? A construção do Muro de Berlim, Yuri Gagarin é o primeiro homem que vai ao espaço, mandado ali pela União Soviética. A crise dos mísseis de Cuba e o princípio da distensão. A Guerra do Vietnã também vai se dar nesse contexto. O assassinato do Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, o começo das lutas pelos direitos civis e a ideia de contracultura.
Na década de 70, invasão soviética ao Afeganistão e pouca coisa aí de interessante. Pelo menos eu achei na época que eu fiz pouca coisa interessante. Eu acho que esse slide tem algum tempo já, talvez esteja precisando ser atualizado. E na década de 80, realmente aí são as crises da União Soviética. O apoio a guerrilhas antirrevolucionárias por parte do Reagan em países tanto da América Latina como do leste europeu, a era Gorbachev com a Glasnost e a Perestroika e a derrubada do Muro de Berlim, caindo, consequentemente, tanto a divisão entre as Berlins e as Alemanhas, como caindo também, 2 anos mais tarde, a União Soviética. Beleza? É isso, pessoal. Professor, só abrindo mais um parêntese. De que se Por favor. trataram essas Glasnost e Perestroika? Então, a Glasnost e a Perestroika, que a gente já falou em outras aulas, eram reformas para abrir tanto o governo soviético a quesitos de transparência, a participação política, Glasnost tem Glass, né? Transparência, a participação política, a ideia de possibilitar uma oposição política de participar do jogo político, não ser mais sistema de partido único e tal. E a perestroika é uma abertura à economia liberal, uma reestruturação da economia soviética a partir de sistemas ligados mais aí a modelos consumistas, tá bom? Perfeito. Então, são as reformas do Gorbachev, Glasnost, Perestroika. Tudo bem. Alguém mais? Alguma dúvida? Só uma dúvida mais afora. Mas Espera quem aí, tiver porque alguma teve dúvida pode alguém falar. que perguntou antes. Foi eu que falei, mas Calma também pode falar se quiser. Não, prossiga, Luiz, que a sua é dentro do conteúdo, o meu é fugindo uma besteirinha. Ah, então tá bom. Bom, eu tenho uma dúvida que também é sobre as eleições que aconteciam na União Soviética. Embora que realmente tivesse a troca de eleições, o governo era unipartidário mesmo assim? Era unipartidário, apesar de existirem eleições. Só podiam ser escolhidos dentro do partido, integrantes do partido. Certo, interessante. Obrigado, professor. Nada. Diga aí, Agora vou eu. Cauã. Foi na década de 90 e pouco que o Brasil jogou contra a Rússia. Naquele período, a Rússia já estava assim bem mais estruturada, já que nessa Tua faixa de pergunta conflitos, etc. não tem tanto sentido, não. Eu não sei. Jogou em quê? Tá falando de quê? De Copa do Mundo? Foi, Eu acho que foi o na Brasil, década de 90. acho que o Brasil jogou com a União Soviética, na verdade, ainda. Em alguma E foi, Copa. pensei que era em Rússia já. Não, A Rússia não existia ainda não, na década de 90 não. na década de 90 até existia, mas eu acho que eu não sei se ela jogou a Copa de. Na Copa de 90, definitivamente ela não jogou como Rússia. Ela jogou como União Soviética ainda. Eu acho que ela jogou em 98. 90, mas ela não jogou contra o Brasil. O Brasil em 98 pegou Foi, Escócia, então. Não Jamaica, jogou. Noruega, Holanda, Noruega de novo. Não, Dinamarca, eu acho. Enfim, E não depois pegou a Itália na final. A Itália na final. Itália na final, não. França, cara. Mistura não, França. Foi a 90. França? Não. 2000. Não, a gente Não. perdeu pra França em 2006. Então, não, foi em 98 também. Foi isso mesmo, foi na outra Copa, foi, pegou a Itália, foi isso mesmo. A gente foi eliminado pela Itália, faz muito tempo que a gente foi eliminado pela Itália numa Copa. Foi isso mesmo. A gente foi eliminado aí, ó, sequencialmente 2 vezes pela França, tá? Em 2006 e em 98, né? A final. 2002 a gente ganha, 2006 a gente é eliminado. 2010 a gente é eliminado. Por quem? Pela Holanda. Não, pela Holanda não, cara. Sim, 2-1. A partir de 94, professor. Foi A partir de exatamente. 94 a Rússia começou a competir como Rússia. Mas eu acho que em 94 até 90 foi como União Soviética. A campanha de 94 não foi uma campanha que a gente pegou a Rússia, não. A gente jogou em 94. Em 94 que a gente foi campeão em cima da Itália. Eu me referia a como competir como Rússia, não a pegar Brasil.
Não, é porque a pergunta de Cauã é que a gente jogou contra a Rússia. Eu acho que a gente não jogou contra a Rússia em nenhuma Copa do Mundo ainda. A gente jogou contra a União Soviética só. Contra a Rússia, em Copas. Ah, na Rússia Acho não, que foi contra a não. União Soviética. Contra a União Soviética jogou, até que tem uma famosa frase de um treinador brasileiro, que agora eu acho que é o João Saldanha, que é a ideia de esqueceram de combinar com os russos, mas na verdade ele está falando dos soviéticos. Está dizendo aí que a seleção fez um jogo tal, como ia planejar, e os soviéticos barraram ali o planejamento da seleção brasileira. Mas olha, Brasil... Você se referir Brasil versus Rússia, teve 2 jogos. Eu tô vendo aqui. Agora, se referir final, aí eu não sei. Tá aí. A gente tá tudo errado. Em 94, realmente estava no grupo do Brasil a Rússia. Eu não lembrava de jeito nenhum. Brasil versus Rússia. Brasil e Rússia, mas foi um jogo só. Isso. Foi um jogo só. E em 2018 teve aí, outro. Cauã tá certo. Foi Brasil e Rússia. Já. Em 2008 teve não, pô. Foi Sérvia, não? 2018. A gente jogou contra a 2018 Rússia. foi Sérvia, Suíça e outro time. Teve a Copa da Rússia, né? A gente jogou contra a Rússia não, pô. O Brasil jogou contra a outra não. Enfim, mas aí a gente já tá extravasando o campo da aula aqui. Já pulamos totalmente. Sim, mas as meninas que não gostam de o que futebol eu devem queria estar saber de retadas. fato, Diga aí. o que eu queria saber de fato é que tem uma pequena diferença, né, de 91 para 94. Sim, o que é que tem? O Estado russo, ele estava sofrendo alguma falta de estrutura, algum problema econômico ainda, ou algo do tipo? Tava em crise, não tava bem das pernas não, a Rússia não, na época não. A Rússia ela se recupera com o Vladimir Putin só, ali já nos inícios de 2000. Os governos do Boris Yeltsin são muito ruins mesmo. A ponto que se você for fazer uma pesquisa na Rússia hoje em dia, se eles queriam voltar para a União Soviética, sendo governados pelo Putin, não sendo governados pelo Partido Comunista, provavelmente o Putin iria ganhar. O partido do Putin é um partido mais de direita, mais reacionário, mais conservador. Embora o Putin tenha vindo das fileiras da KGB. Tá, mas é um conservador no sentido de conservar o que foi construído durante a União Soviética também. Mas eu não diria que é um partido de esquerda, não. O partido do Putin. Tem uma parada meio louca lá agora, que é a teoria do quarto pilar, ou do quinto pilar, eu acho que é quarto pilar. Que é uma ideia de evolução política que migre para além, formando a União Eurasiática para além do capitalismo, do socialismo e do nazifascismo. É algo que é composto por elementos dos três, mas não é nenhum dos três ao mesmo tempo. E que vai conseguir superar os três. Mas é doideira da Rússia. Tem os teóricos que estão influenciando, por exemplo, o governo do Brasil. Essas barbaridades que o governo do Brasil hoje em dia faz é influenciado pelo Dugin, que é um desses pensadores aí da teoria do quarto pilar. É bizarro, é muito estranho, não faz nenhum sentido, parece aquelas louquices do Olavo de Carvalho, mas é isso aí que a gente tem para hoje. Beleza? Pessoal, Beleza, pessoal. Alguma dúvida a mais? Não. Tudo de boa. Massa. Não. Queridos, um prazer. A gente se vê amanhã, tá? Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau, prof. Tchau.